Você já parou para pensar que o caminho pode transformar completamente a maneira como enxergamos um destino? Hoje decidimos descobrir. Deixamos de lado os atalhos e seguimos por uma estrada mais conhecida, mais movimentada e que muitos consideram a melhor escolha. Neste momento partimos de Blumenau seguindo por um trecho que liga duas cidades bem próximas, mas que oferecem experiências bem diferentes dependendo da forma como se chega. A rodovia escolhida dessa vez é a SC 421. Será que ela realmente compensa? Será que é mais rápida? Mais bonita? Daqui a pouco você vai entender exatamente para onde estamos indo. Por enquanto, siga e aprecie o caminho através do nosso olhar. Somos Denise e Brito e começamos agora mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina. Juntos viajaremos por este belo e encantador sul do Brasil. E vale lembrar que nossos passeios não seguem roteiros comerciais. Somos guiados pela vontade de entender o que existe além do óbvio, observando a geografia, as histórias, as curiosidades e as surpresas que o caminho revela. E por falar em curiosidades, existe uma cidade, logo ali adiante, que carrega o título de cidade mais alemã do Brasil, preserva tradições centenárias, mantém viva a arquitetura em Chaimel e consegue se reinventar a cada ano com novas experiências culturais e gastronômicas. E sim, estamos seguindo rumo a Pomerode. Quem nos acompanhou nos vídeos anteriores partindo de Timbó conheceu um outro cenário. E o que nos traz aqui dessa vez é justamente a vontade de mostrar como a escolha da estrada transforma a chegada, muda a perspectiva, o ritmo e até a primeira impressão da cidade. Porque no fim das contas não é só sobre onde chegamos, mas sobre como decidimos chegar. Partimos da nossa casa em Dayal e já estamos nos aproximando da divisa entre Blumenau e Pomerode. Estamos nos aproximando da Karsten, uma gigante têxtil do Vale do Itajaí e também a sexta empresa mais antiga do Brasil ainda em atividade. Não por acaso o nome da rodovia faz referência direta à família fundadora da empresa.
E é aqui que algo interessante acontece. Sem alarde, sem grandes monumentos, a divisa fica para trás e, quase sem perceber, já estamos em outro território. Adiante, um arco simples marca a chegada. Nele, a mensagem de boas-vindas aparece em duas línguas, português e alemão, reforçando a identidade da cidade. Pequeno, quase simbólico, mas suficiente para marcar a chegada e lembrar que aqui a história é bilíngue. A SC 421 faz parte do trajeto conhecido como Rota dos Imigrantes, especialmente neste trecho que conecta Blumenau a Pomerode. Este caminho carrega a memória da colonização alemã iniciada em 1850, com a fundação da colônia Blumenau por Hermann Blumenau. A partir dali, as comunidades se espalharam ao longo do rio Itajaiaçu e de seus afluentes, como o Rio do Testo, formando núcleos que deram origem à cidade como Blumenau, Pomerode e Indaial. Ao longo da estrada, ainda é possível perceber propriedades rurais históricas e construções em enxaimel, sinais de uma identidade que permanece viva. É importante entender que, na época, não existia uma rota turística planejada. O que havia eram caminhos de ligações essenciais entre as colônias agrícolas. A denominação que conhecemos hoje surgiu no século XX como estratégia de valorização do legado alemão, da preservação da arquitetura enxaimel, do estímulo ao turismo cultural e à integração econômica dos municípios do Vale Europeu. Hoje, quem percorre este trecho não faz apenas um deslocamento, faz uma travessia por um corredor de memórias, onde o idioma, a música e a gastronomia continuam pulsando. Não é apenas distância, é continuidade. Recentemente compartilhamos nossa passagem pela rota Raízes Germânicas, na região conhecida como Pomerode Fundos. Ali a cidade se revela longe das fachadas turísticas. É um convite para conhecer pessoas, histórias familiares e tradições praticadas no cotidiano. Mais ao norte, a emblemática Rota do Enxaimel apresenta cerca de 16 quilômetros entre casas centenárias onde madeira e tradição convivem em plena atividade, não como cenário, mas como vida real. E há ainda a Rota Liebestal, o Vale do Amor. Abraçada pelo Morro Azul, ela combina paisagem, empreendedorismo e produção artesanal. Gastronomia familiar, economia criativa e produtos coloniais são vendidos diretamente nas propriedades. E já que citamos o Vale do Amor, vale ressaltar que é nessa rota que surge uma curiosidade recente. Produzido na região, o queijo Morro Azul foi eleito o melhor queijo do mundo, um reconhecimento que projeta o pequeno produtor local para o cenário internacional. Juntas, essas rotas transformam Pomerode em um verdadeiro museu a céu aberto. Aqui o turismo não acontece apenas no destino final, ele está em cada quilômetro, cada conversa e em cada detalhe da paisagem. Muitas vezes ouvimos que essas rotas existem apenas pelo comércio, e sim, o comércio é fundamental, mas para quem mora aqui é também uma questão de identidade e orgulho. É a oportunidade de mostrar que o modo de vida do interior tem valor. No fim, é uma troca justa.
Quem visita vive uma experiência autêntica e quem recebe mantém viva a própria história. Sem esse fôlego do turismo, muitos desses espaços talvez já tivessem cedido lugar a construções modernas. O comércio, nesse caso, não apaga a tradição, ele sustenta a continuidade dela. O que chama a atenção também é que essa ligação de Pomerode com a Alemanha não ficou só na estética. A cidade mantém laços oficiais com a cidade alemã de Greifswald, no norte do país, uma região da antiga Pomerânia que é terra de origem de muitos imigrantes que chegaram aqui no século XIX. Por isso, a saudação bilíngue na entrada da cidade não é apenas estética, é um eco histórico.
Estamos nos aproximando de um dos locais mais compartilhados por quem visita a cidade mais alemã do Brasil, o Pórtico Turístico Sul, construído nos anos 90 como uma porta simbólica da cidade. Inspirado na arquitetura em Chaimel, ele já antecipa o que vem pela frente, tradição preservada como identidade. Seguiremos pelo centro até a rodoviária, que é o ponto de chegada de muitos visitantes. Aqui começa oficialmente a experiência de quem vem conhecer a cidade. Mais adiante passaremos em frente à Prefeitura Municipal. Como dissemos, aqui à direita está instalado o Poder Executivo. Estamos agora na região cultural da cidade, um espaço onde tradição e presente se encontram. À nossa direita está o Museu Pomerano, um ponto obrigatório para quem quer entender não só a história da imigração, mas também a maneira como ela moldou o cotidiano por aqui. Logo adiante encontramos o Passeio Pomerano, uma área charmosa com lojas, cafés e outras atividades. E mais à frente está o Centro Cultural, onde neste momento acontece a Osterfest, a tradicional festa de Páscoa que segue as tradições alemãs e nesta edição de 2026 vai até 5 de abril. Os ingressos custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia entrada. Coladinho ao Centro Cultural está a rodoviária. Jedes Mal, wenn du meinen Namen sprichst, fühle ich
das Feuer, das in mir ist. Dein Lächeln macht die Tage hell. Du nimmst mir alles, was mich quält. Küss mich heute Nacht, halt mich ganz fest. Spür mein Herz, das dich nie verlässt. Bleib bei mir, bis der Morgen erwacht. Deine Liebe gibt mir Kraft. Wenn du da bist, glänzt jedes Licht. Die Dunkelheit verliert ihr Gesicht. Ich wusste nie, was Liebe kann, bis du mein Herz gewonnen hast, mein Mann. Küss mich. Depois de percorrer este trajeto e revisitar a história que molda essa região, encerramos mais um capítulo da nossa jornada. Se hoje foi sobre observar como a escolha da estrada transforma a chegada, o próximo episódio será sobre o olhar atento, percorrendo as ruas de Pomerode para perceber sua arquitetura, sua limpeza, sua organização e o cuidado que molda cada detalhe da cidade. E por isso quero reafirmar o convite. Siga viajando conosco pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar, porque o caminho é tão importante quanto o destino. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e que você sempre escolha seus caminhos com intenção e significado. Até a próxima viagem. Küss mich heute Nacht.